constitution. Он приводит Drops in the hole of the snake, that is called. Se a água, uma gota de água, se ela cai ali он говорит, что если naquela parte da cobra que se expande, в определенном состоянии определенного созвездия, во время созвездия Свати Накшатры, когда эта вода então o nome é Sarpamani. проливается и падает дождем на голову змеи, тогда у нее на голове проявляется камень, который называется Сарпамани, драгоценный камень. Sarpamani. And that something the water drop in the head of the elephant, that is called Gajamukta. Mas se a água se derrama ali sobre a cabeça do elefante, então é chamada de Gajamukta. На голове драгоценный камень, который называется Гаджамукта. And if that the water of the Satyasara drop in the oyster, that is manifest, that is called. E se essa água especial, se ela se derrama na ostra, então é chamada de pérola. Это же вода во время состояния этого созвездия Свати Накшатра, если дождем прольется и попадет на раковину, тогда в такой раковине проявится жемчужина. Então, outro exemplo, se você plantar diferentes tipos de sementes na beira do rio Jamuna ou Ganges, nas margens. Por exemplo, a semente da carela, a semente da manga, diferentes sementes. No mesmo solo, a mesma água, os mesmos raios de sol. E a mesma pessoa plantou essas sementes. Da carela, ou o pé de manga. Mas, de acordo com a semente e a potência daquela semente, então a planta se manifestará. Esse é o processo. Se você plantar a semente da carela, então você terá carela. Se você plantar a semente da manga, então você terá uma mangueira. Apenas escute Harikatha. Com seu Shuddha Chitta. Assim seu coração ele estará limpo e asseado de todos os tipos de anarta. Por essa razão, que é dito que na plataforma de Sandini, Aladini virá, se manifestará. Esse é o processo. Você tem tudo, mas há uma pequena semente muito diminuta, com uma potência muito diminuta. Nitya Siddha Krishna, você possui tudo, mas está assim como a potência de uma pequenina semente. Com associação com o sadhu, escutando Harikatha, então, pouco a pouco se manifestará. Assim como os raios de sol. Se não houver sol, como o sol, haverá os raios de sol. Isso é lógico, não é? Mas quando você vê o sol, e quando o sol começa a brilhar, então automaticamente você poderá ver os raios do sol. E tudo fica iluminado. Então você pode ver o sol.
They're simple. É muito simples. And if there is no sun, Se não houver sol, sun will come. como é possível então que você veja os raios de sol? So Bhakti Kesavasi Maharaj Bhakti Pradhyana Keshava Goswami Maharaj, ele explica no seu Granta, Прабхян Кешава Госвами Махарадж объясняет в своих грантах, книгах, everything manifests from the positive, not manifest. tudo se manifesta do positivo, não se manifesta do negativo. нет негативного. Eh? You understand? Vocês compreendem? Very simple. É muito simples. Então, se você quiser saber mais, Very nice book. então leia o Granta, This Swarup of the Jivan. Если вы хотите Sarupa das Divas. прочесть очень хорошую книгу, которую написала Шимарани Диди, называется «Сварупа Джива». Sarupa Diva de Shimarani Didi, Evidence from our divine. porque ela coletou todas as evidências dos acharyas anteriores, Divine books. See. Из различных книг собрала. Very nice. Очень хорошая And книга. all your doubts will be então todas as suas dúvidas, elas serão Когда все clareadas, elas serão dispersadas. otherwise you listen here, there. Caso contrário, você irá escutar aqui e ali e a sua mente poderá ficar perturbada. будет беспокоиться, You read this book. You have this book. Leia esse livro. Concept. Vocês já leram? The concept. This book. вы должны, нужно перевести эту книгу на русский язык, чтобы читать эту книгу. Очень хорошая книга. That books will be Esse livro translated in respective. deve ser На traduzido русский язык. em russo. You speak по-русски or not? Вы по-русски говорите? Você fala russo? Sim ou não? Pois é. If you not read, Se você não lê listen here and there. e fica escutando aqui e ali, então a sua mente poderá ficar perturbada. Ваш ум будет беспокоиться. Eh? Understand? Понимаете? And she gives the evidence from the E ela dá a evidência quotation of previous charges. dos acharyas anteriores, Сказанные предыдущими ачарьями. Especially this verse in Chaitanya. especialmente esse verso no Chaitanya Charitamrita. Ravanahi Suddhachitti Udai. Udai means manifest. O dói significa manifestação. Начинается Нитья Сидда Кришна Прем, Тадека Буной. И это стих из читания Чаритамрити. И там говорится, что удой, вот это слово удой означает проявится. То есть Нитья Сидда Кришна Прем, то есть вечная Кришна Прем, проявится. Understand? And you faith in the instruction of E tenha Guru fé Narayana Goswami. nas instruções de Gurudeva, И у вас должна быть вера в Шрила Нарайана Госвами Махарадж. Гурудева, Шрила Бхактивинода Нарайана Госвами Махарадж. Множество раз в своих лекциях он это That объяснял. is called Guru Bhakti Viswas. The faith in the instruction. tenha fé nas instruções de Guru. Твердая вера в наставление What Гуру. Gurudev is saying, O que Gurudeva está dizendo é a verdade absoluta. if you are the disciple of Se você Narayana Goswami, é discípulo de Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, você deve ter fé. Шрила Бхактивинода Нарайана Госвами Махараджа, у вас должна быть эта вера. То, что он говорит, это абсолютная истина. quite simple. É muito simples. Or if you are not the disciple of Narayana Goswami, Mas se você não é discípulo de Srila Narayana Goswami Maharaj, então o que você fará? Шрила Бхактивинода Нарайана Госвами Махараджа, ну что хотите, то и делайте, то есть это уже наше дело. Vocês compreendem? É muito simples. disciples should be faith. Os discípulos devem ter fé nas instruções de seu Guru. Наставление его гуру. Huh? This is true. Так это или нет? Even those who are false guru. Mesmo aqueles que têm um falso Guru, os discípulos, eles têm fé nas instruções do seu falso Guru. Истинный гуру. Все равно у этих людей, у них есть вера в наставление, неистинное наставление этого ложного гуру. This is true. Так Isso é verdade ou não é? Pure devotee. Então, se você é um devoto puro e o seu Guru é Mahabhagava, então por que você não tem fé nas instruções do seu Guru? преданный Махабхагавата Вайшнав, почему же у вас не будет веры в его наставление? You understand? Vocês compreendem? My guru is saying that. Então, o que meu Gurudeva está dizendo é verdade absoluta. Мой Гурудев — это абсолютная истина. Is that true? Так это или нет? Verdade ou não? Anybody tells you, Se alguma pessoa dizer para você qualquer outra coisa, você fala, o que o meu Gurudeva diz é a verdade absoluta. Это абсолютная истина. É muito simples. you understand? Compreenderam? Faith, instruction, Fé nas instruções Вера в наставление de Gurudeva. that is the Guru Bhakti. это называется
называется Гуру Вакья Вишвас. Guru Vakya Vishwas. Вот прямо. Аурелия? Еще у кого-то есть вопрос? Aí Gurudeva perguntou se alguém tem questões. Naina Mani Vidishi said that she heard in Harikatha of Srila Bhaktivinoda Narayana Goswami. Ela ouviu no Harikata de Narayana Goswami Maharaj que às vezes ele diz que você deve procurar esquecer que Krishna é o Senhor Supremo. Então, como eu consigo esquecer que Krishna é o Senhor Supremo? Porque Gurudeva, Sri Narayana Goswami Maharaj, o seu humor ele está sempre em Vraja. Those who are the Brajavas, Aqueles que são os Vrajavasis, eternos associados de Krishna, like Nanda, Yashoda, como Nanda, Yashoda, Subal, Siddhan, Lalita, Visakha, Lalita, Visakha, Rupa Rupa Manjari, and also Gurudev e também Gurudeva, Raman Manjari. era Rayaman Manjari. Ou seja, os Vrajavasis, eles nunca pensam que Krishna é Bhagavan. Em Chaitanya Charitamrita, existe evidência. Os Vrajavasis, o que? Eles pensam que eles viram todas as opulências de Krishna, mas eles não acreditam que Krishna é Bhagavan. Então, tem dois tipos de devotos do Senhor Supremo. Vaiti Marga e Raga Marga. Vaiti Marga, ele está sempre pensando que Krishna é a suprema personalidade de Deus, é Bhagavan. Agora, Raga Marga, aqueles devotos, especialmente Vrajas, eles nunca pensam que Krishna é Bhagavan. Porque aqueles que são devotos de Raga Marga, eles sempre estão pensando, Krishna, ele é igual ao nosso membro da família, ele é como o nosso membro da família. Porque em seu coração existe essa samskara, essa impressão. Compreendem? Porque no coração deles tem esse samskara. Por essa razão, a relação com Krishna é como se fosse um membro da família. But his mood is a opulence mood with Krishna. So Uddhava, o humor dele com relação a Krishna he tried to explain é de opulência. Krishna who is the supreme personality of God. Ele procurou explicar que Krishna é a suprema personalidade de Deus. But any Brajavasi did Mas not os Vrajavasis, eles não aceitaram a sua filosofia. you understand? Vocês compreendem? Did not accept. Nanda Maharaj, ele também não aceitou essa concepção de Krishna é Bhagavan. So Nanda Maharaj, Nanda Maharaj, the philosophy of Ele- Uddhava. ele eliminou essa filosofia de Uddhava. Toda noite, durante toda a noite, Uddhava tentou explicar, olha, o Senhor Krishna, ele é Bhagavan, ele é o Senhor Supremo. But Nanda Maharaj Mas Nanda Maharaj disse, mas como é possível que meu filho seja Bhagavan, seja o Senhor Supremo? who is Bhagavan? Quem é Bhagavan? There are no 18 faults. Тот, кто является Бхагаваном, Господом, он лишен 18 недостатков. Understand? Понимаете? And Shastra gives evidence. No Shastra há evidência. Nanda Maharaj quoted one verse from Vaishnava Tantra.
Nanda Maharaj ele pegou um verso do Shastra para explicar. He is not ordinary person. He knows all. Nanda Maharaj ele não é uma pessoa comum, ele conhece profundamente todo o Shastra, todo o Siddhanta. Brajavasis, eles conhecem todo o Tatha Siddhanta. Они знают всю Татву Сиддханту, это так? Nanda Maharaj told. Nanda Maharaj ele disse: Ei Uddhava, você diga a nós, Сказал, Удава, скажи нам, Who is Bhagavan? What quem é Bhagavan? Qual é o sintoma de Bhagavan? Then Nanda Maharaj put it in his verse also. Então Nanda Maharaj, ele repetiu o verso. No lust, anger, and Bhagavan, ele não tem luxúria, raiva, гнева, зависти. he is not hungry. ele não fica com fome. Começou ali a explicar. Aquele que é o Senhor Supremo, ele não possui isso. Satisfied and fulfill all his desires. Ele pode realizar todos os desejos. Ele não possui essas características. Желания исполнены. So this extra dosa Loita Bhagavatam. Who is Bhagavan? He has no 18 faults. Então, Это Бхагаваном. o Senhor Supremo, Bhagavan, ele não tem essas 18 faltas. Then has 18 faults. Agora, meu filho, ele tem todas essas 18 faltas. Nanda Maharaj told, I saw my son. Nanda Maharaj diz: Eu vi meu filho, ele mesmo está sempre mentindo. Who is Bhagavan? He never tells that. Agora, o Bhagavan, o Senhor Supremo, ele não mente, mas o meu filho, He tells a lie. ele sempre diz mentiras. Он всегда лжет. Mother Yashoda caught the hand of Krishna with red hand. A mãe Yashoda, ela cortou a mão de Krishna, ela castigou a mão de Krishna. He was stealing butter. Porque Krishna estava assim roubando manteiga do pote. Still Krishna Ela said, fustigou. "I did not, and eat butter E like Krishna, ainda assim, ele disse: mas eu não comi manteiga, eu não roubei manteiga. Então ele mente. Então, como ele pode ser Bhagavan? Compreende? Понимаете? He tell lie. Он лжет. But with Narayan, he is not. He is not. Mas o Senhor Narayana, ele não diz nenhuma mentira. Ele é o Senhor Supremo. E eu falo a verdade absoluta. Agora, meu filho, por exemplo, ele está ali sempre com fome. Nanda Maharaj disse. Narayan is not hungry. Narayana, ele nunca está com fome. He will eat, otherwise no. Se você oferecer algum alimento, ele vai comer. Caso contrário, não. Mas Krishna, He is always hungry. ele está sempre com fome. Голодный. And he is crying. E ele também está chorando. Have you heard Lord Narayan is crying? Вы слышали, что Господь Você já ouviu dizer que o Senhor Narayana está chorando? Mother and father of Lord Narayan. Quem é a mãe e o pai do Senhor Narayana? No mata, no pita, no one. Não tem mãe, não tem pai. Nada. É o Senhor Supremo. He has no friends. Ele não tem дружбу так. amigos. Bhagavad Gita Krishna says, В Бхагавад-гите Кришна говорит, Samaham sarvete Está escrito no Bhagavad Gita. I am equal to all the living entities. Who is my enemy and who is my friend? No one my enemy, no one my friend. Ele diz para todas as entidades vivas quem é meu amigo e quem é meu inimigo. Ninguém é meu amigo e ninguém é meu inimigo. кто может быть моим врагом? But Krishna, Mas Krishna, he says, oh Nanda Maharaj is my father. ele fala: Ó, Nanda Maharaj é meu pai. Yashoda, E mãe Yashoda, ela é minha mãe. and Krishna also second E the Krishna best of Mother Yashoda. também, ela mama no seio de mãe Yashoda. Мама Ишоды. And Bhagavad Gita evidence. Bhagavad Gita dá a evidência. Nandakim Akurvat Brahman, Sri Evam Mahodaya, Yasodachyo Mahabhaga, Apujasastanam Hari. Apujasastanam Hari. Krishna himself, second the best of Mother Yashoda. Krishna está ali mamando no seio de mãe Yashoda, se alimentando. Then just compare Narayan, Como você pode comparar? the best of Narayana, ele está sendo amamentado pela sua mãe? Não. Для сравнения, Нарайана пить что-то нужное молоко, своей мамы, например. Who is the mother of Narayan? Quem é a mãe do Senhor Narayana? Ninguém. Narayan also not second the best of E Narayana também, ele não está sendo amamentado por nenhuma mulher, por nenhuma mãe. Грудь, то есть у него нет мамы. Krishna. Já Krishna, The best of Mother ele está Yashoda. ali mamando na mãe Пьет Yashoda. молоко мамы Ишоды. Sometimes he afraid. Às vezes ele está com medo. Fear from the chastisement of Mother Yashoda. Иногда Кришна также очень боится. Então ele vai e procura assim o peito da mãe Yashoda. Fear from him. Agora Narayana, o Senhor Supremo, ele não tem medo de nada. Narayan, he kills the demon.
Narayana, o Senhor Narayana, ele mata os demônios. Vishnu Dari, Asura Kare Sasana. Krishna, he kills the demon Ele matou o demônio form of Narayana. com a sua forma de Senhor Narayana. Форме Нараяны. Eh? This is the mood of the Brajavas. Esse é o humor dos Brajavasis. So try to understand. Então procurem compreender. Eh? So, those who are Brajavasis, Aqueles que são Brajavasis, eles não acreditam que Krishna é Bhagavan. Не верят, что Кришна это Бхагаван. they saw Krishna dance on the horse of Kaliya. Eles viram Krishna dançando em cima da serpente Kaliya. Understand? Понимаете? They saw Krishna lifted Giriraj Govardhan. Eles viram Krishna levantando Giriraj Govardhan com seu pequeno dedo. Кришна, он держал холм Гавардхан 7 дней, 7 ночей на мизинце своей левой руки. Then they know Krishna. Eles went sabem. on fire. Они знают, что Кришна, он That is купил called лесной пожар. Davanalpa. Это Даваналпа. But they don't believe Krishna. Но они никогда Eles не viram верят, tudo что que Кришна Krishna fez, mas eles não creem que Krishna é Bhagavan. Então, aqueles que são Brajavas, os devotos de Brajavasis, they never think eles nunca pensam que Krishna é Bhagavan, o Senhor Supremo. eh? But Tattva Siddhanta philosophy, the Krishna is Bhagavan. It's true. Mas no Tattva Siddhanta, na filosofia, diz que Krishna é Bhagavan. Bhagavata supremacy covered with the sweetness of the Maharaj. Но его Бхагавата, Mas no Bhagavata ele está coberto com esse humor de doçura, Madhurya. Give an example. Apenas para dar um exemplo, Bitter pills. ну, представьте, горькие таблетки. Eh? Understand? Very bitter. Очень горькие. Eh? Like the synconian, one kind of the bark of the trees. Eh? Very, very bitter. Bark. Skin. А, то есть Bark of the trees. есть одно такое... Aí ele vai dar um exemplo que tinha uma película da árvore que era muito amarga. Твердого дерева, очень горького дерева. And actually that bark of the trees and to making the one kind of medicine and for the E, what is called malaria, some kinds of e é usado essa película da árvore para fazer uma espécie de remédio para a malária, um remédio natural. Таких болезней, как малярия, например. But that medicine you cannot direct take. Mas Но вы не можете, например, esse remédio natural você não pode ingerir diretamente, porque ele é muito, muito amargo, muito ruim. So in the laboratory Então no laboratório, medicine covered with one what is called switch cover, eles then you can drink. pegam aquela película dessa erva medicinal e cobrem com uma capa açucarada. E assim a pessoa pode ingerir aquele medicamento natural. That example is that in Vrindavan all Da mesma forma, toda a opulência está lá em Vrindavana. присутствуют все виды великолепия. but that opulence Mas a opulência ela está completamente Но все это coberta великолепие com полностью a покрыто doçura, com Бхагаван. Madhurya Bhava. the Aishwarya mood, whether Krishna is Bhagavan, this mood is called Então, nesse humor que Krishna é Bhagavan, Настроение Айшвари – это понимание того, что Кришна – это Бхагаван. or Madhurya mood and sweetness mood, they e never no believe Krishna is humor Bhagavan. de doçura nunca creem que Krishna é Bhagavan, creem que Krishna é como um membro da família. Это когда преданные, они никогда не верят, что Кришна – это Господь. Okay? So Vaidhi Marga and Raga Marga. Итак, есть Вайдимарг и Рагамарг. Então, vai de Marga, irá da Marga. Вайдимарг – это настроение If благодарения. you only follow the Vaidhi Marga, you will Vai de Marga, então, se você seguir somente esse humor, você vai diretamente para Vaikuntha. Отправитесь на Вайкунтху. in Chaitanya Charitamrita. Em Chaitanya Charitamrita, eles dão esse В exemplo. Чайтамрите говорится об этом. Those who are the devotees of Raga Marga, Agora, Rag Marga, А преданные aqueles настроение que Рага são Марга, они достигают devotos Вриндавана. de Raga Marga, eles alcançam diretamente Goloka Vrindavana. Mas a alma condicionada, primeiramente deve seguir Vaidya Marga e realizar o Bhajana e Sadhana
E assim todos os anartas serão removidos do seu coração with the association of com a associação com o sadhu. then step by step Então, you passo a passo, você irá alcançar Raga Marga Вы достигнете рага марга. will attain to Guruvrinda. e então alcançará Goloka Vrindavana. Esse é o processo. Sadhinata Ratnagani Ragmarge Parano Pravesh. This is very important. Isso é muito importante. One who follows all the rules and regulations. Aquele que segue todas as regras Те, кто e следует regulações. предписаниям Вайти Марга, Vaiti Marga. Their aim and object how to attain O objetivo é como alcançar Raga Marga. рага марга, then to associate Então, se associar com um sadhu de alta classe, Джарасика Саду и Гуру, Vrajarasika sadhu, escutar Harikata. greed will come. у них Então, pouco a pouco, a avidez chegará. Understand? Compreendem a avidez. Because if you not listen Porque se você não escutar Katha, Потому что если вы не будете слушать Враджа, Vrajakata dos lábios de lótus de um Vaishnava exaltado de alta classe, então a avidez não virá. Krishna Bhakti Rasavabhitamati Kriyatanjali Kapirabhati Tatrapi Lula Mullam Janmapati Sukhina. According to Sukhina, De acordo com seu Sukriti, você não vai alcançar Goloka Vrindavana. Sukriti. A Sukriti, o objetivo do Sukriti é te levar até o Sadhu, compreendem? Mas com associação com o Sadhu e escutar слушай от него Враджа Лила Катха, Vraja Lila Kata, então pouco a pouco a avidez virá. So, Braj Bhakti's name is called also Lokamai Bhakti. И Враджа Бхакти также называется Лоба Май Бхакти. Em Vraja Bhakti também é conhecido como Lobhamai Bhakta. Lokamai Bhakti. У Лобамай Рагана é Бхакти еще avidez. Лоба Май Бхакти. Лоба означает жажда. Lobha, avidez. Então, pouco a pouco, a Lobha, avidez virá. Pouco a pouco, os anatas serão removidos do seu coração. Então, essa Lobha, essa avidez virá e se manifestará. Входит из вашего сердца, и вы достигнете этой жажды. So this is so I want to quote it Krishna Bhakti Bhavitamati Kriyatanjali Kupu Putra Jnana Lona Mula Janmapati Janmapati Sukhina. According to Sukriti. Então, de acordo com seu Sukriti, você não alcançará Vraja Prema. В этих словах, что в соответствии с вашим сукрити вы не сможете достичь Враджа Према. So how to attain Braj Prem? Como alcançar Vraja Prema? So this Shastri say, if you say one's heart full of Braj Rasa, И в этом стихе говорится, если вы увидите, что чье-либо сердце наполнено этой Враджа-расой, Então, se você ver um sadhu cheio de Vraja Rasa, por exemplo, se você pegar a Rasagula do если вы pote, достанете из баночки расагулу, and all the milk drops are dropping from the toda a cauda, aquele melado vai ali escorregar, derramar, pingar da Rasagula. чье сердце Da mesma forma, um coração cheio de Vraja Rasa, compreendem? Vocês devem se associar com ele, com essa personalidade. и слушать от И него ouvir Враджа-лила-катхамриту, Vraja то Dilakatamritan. у вас сразу бьется жажда. As I As- sometimes and Krishna's how Mother Yashoda Os passatempos Dhammanna Lila Katha. de Как говорила Krishna com Mãe Yashoda, Кришна, и когда мама Ишуда связала его, это Дамбандан Катха. And how Suvalsena como o they also Subalsiddham, played with Krishna. eles também Всегда мы играли в Кришну. brincaram com Krishna. Às vezes eles iam escalar no seu ombro e pular. Иногда они просто напрыгивали или карабкались ему на плечи. If you listen also Gopi's Katha, Se você ouvir também o Katha das Gopis, Gopi Katha, how Gopi they just like Как como Гоpi as не Gopis how Gopi they did man with Krishna. provocaram Krishna, como elas fizeram Man, a ira transcendental. Se você ouvir esse Katha, então a avidez слушать irá. эту катху, то у вас возникнет I was жажда. happy Krishna this moment. Ой, я хочу Então слушать você vai pensar, nossa, eu devo servir a Krishna nesse humor. состояние Vassalamu, humor de Vassala, humor de Madhurya, doçura, pouco a pouco. Вы не можете просто
Bhaktivinoda Thakur, ele explica no Jaiva Dharma. Primeiro venha em Sakyamund, em Vatsalyamund, no humor de Vatsalya, até chegar no Gopi Bhava, no humor de doçura das gopis. Затем это настроение будет развиваться и перерастет в настроение дружбы, саки. Затем настроение родительской любви, ватсали. И потом достигнет высочайшего своего богея, настроение сладости, настроение лоты. Então, esse é o processo, passo a passo. Настроение, оно развивается шаг за шагом. Такой процесс. Passo a passo. Então, realize seu bhajana, seu sadhana. Primeiramente, você precisa remover os anartas do seu coração. Se o seu coração está cheio de anartas, então você não pode alcançar a perfeição suprema. Primeiramente, bhava e prema. Приводится такая последовательность. Вначале должна прийти вера, шрадха, затем садусанга, баджанакрия, Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya. E assim você vai seguindo passo a passo o processo. Anartha-nivritti. Vishwanath Chakrabarti Thakur, ele explica. Есть Вайди Шрадха и Рагануга Шрадха. Vaidhi Shaga e Raganuga Shaga. Sadhusanga. Также она тоже группа Вайди Садусанга и Рагануга Садусанга. Então, diferentes tipos de sadhusanga. Существует множество видов саду. Vocês compreendem? Porque os sadhus, eles não são iguais. Há diferentes humores de sadhu. Aqueles que são devotos de Ramana Sampradaya, eles estão no dhasa, no humor de dhasa, У них настроение дасья. dasya. Então esse é o processo. Sadhu Sangha, diferentes sadhus. Todos os sadhus, eles não são iguais, cada um tem a sua particularidade. Estão servindo em determinado humor. Vocês compreendem? Então, se você se associar com um sadhu Будете общаться с саду из Рамануга Сампрадая. de Ramananya Sampradaya, então seu humor de dasya, ele irá se manifestar. Esse é o processo. Таков процесс. Sadhu Sangha com diferentes tipos de sadhu. Então, passo a passo, Так шаг за шагом развивается. Сначала дасья primeiro remova os anartas. и мадхурия. Но вначале нужно убрать все анархии. Vocês compreendem? Primeiramente, Мы всегда делаем это в процессе. como devemos remover as coisas indesejáveis do coração. Anartha-nivritti. Это анархоневрития. Esse estágio. Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Anartha-nivritti, Nishta, Ruchi, Shakti, Bhava e Prema. Рада, садусанга, баджанакрия, анархоневрития, ништа, ручи, асакти, бава и према. Mas Sadhusanga é muito importante. Associação com o devoto puro do Senhor. Sadhusanga, Sadhusanga. Isso está em todas as escrituras, Vedas, Puranas e Upanishads. Todas as escrituras estão afirmando sobre a necessidade de Sadhusanga, associação com o devoto puro do Senhor. Lobamatra significa o quê? 1 segundo dividido por 11. Означает, если одну секунду разделить на 11 частей, то такого маленького количества времени 1 segundo dividido por 11 partes. Lobamatra, esse período de tempo, essa medida, se você se associar com um sadhu, ela já é capaz de fazer você alcançar a sua meta de perfeição mais elevada, de tão poderosa que é a Sadhusanga, a associação com o devoto puro do Senhor. все анархии в вашей E assim vai remover todos os seus anartas, todas as suas coisas indesejáveis. Se você não ouvir Harikata, então seu coração nunca ficará limpo e asseado.
Nittam Bhagavatasya. It's sadhus. Listen Harikatha. Очень важно слушать Харикатху. Então, sadhusanga, escute Harikata. Yesterday quoted the verse, Satanta Sangat Mama Viju Samvido Avante Et Karna Rasayana Tajjusanat Asu Apavarga Bhatmani Shraddharati Bhakti Ranukame Sati. Come step by step. Passo a passo. Камишати означает шаг за шагом. Not just one moment will go up. You listen to Harikatha moment. Não é tudo de uma vez que vai acontecer o processo, é pouco a pouco. Escute Harikata, Because you are listening to Harikatha means Krishna himself. porque quando você está ouvindo Harikata, então o próprio Krishna ele está entrando pelo seu ouvido e indo diretamente para o seu coração. Сам Кришна входит в ваши уши и опускается в ваше сердце. And Krishna himself will clean E o próprio Krishna, ele limpará todos os anartas do seu coração. Все анархи, все нежелательное из вашего You сердца. cannot clean Você não pode limpar the inner court of the heart. Вы не можете сами очистить глубину своего сердца. você mesmo esses I'm anartas. speaking some Hindi words. Иногда я Às vezes eu falo em hindi. Mayan lage tan mein roi jal se man mein mayan lage hoi kaise. That means Isso significa mud or something is on your body. se você tem algo ali na sua pele, um pouco de lama, alguma coisa, alguma sujeira, How you clean that? como você vai limpar ali aquele pouquinho de lama na sua pele? How? Como? Fala. with water and With water. So Com água, não é verdade? E assim você vai limpar e remover. something inside the Mas inner court of algo the heart. dentro do coração, And lust, anger, como hatred, luxúria, raiva, inveja, como você vai limpar? Вожделение, гнев, зависть. Как же это убрать? Как это очистить? How? Como? Listen Harikatha. Escutando Harikata. Harikatha and Harikata e Harinama. Слушать Харикатху и воспевать святые Харинам. As I Lord Chaitanya emphasis the word of Harinam, Nam. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele sempre enfatizou o poder de Harinama. Harinama e Harikata. So Mahaprabhu told you that. O Sr. Mahaprabhu, ele disse, Darvanamarjanam, Cheto Darvanamarjanam, Avamahadavar Nirvapanam, Sreya Kairva Chandrika Vitaranam, Vidya Budhu Jivanam, Anandmudhi Vardhanam Pratipadam, Purnamrita Sadhanam, Sarvatma Snapanam, Param Vijayate, Shri Krishna Sankirtan. That's important. You learn this verse. é muito simples, aprendam esse verso. Sempre dar para Marjana. Chetu Darpanam Marjanam, Avamaha Daval Nirvapanam, Sreya Kairva Chandrika Vitaranam, Vidya Vadhu Jivanam, Anandmudhi Vardhanam Pratipadam, and Purnamrita Sadhanam, and Sarvatma Snapanam, and Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. All grace to Haridin. Todas as glórias aos santos Слава nomes. святого имени. Слава святого имени. First, Haridin, clean. Primeiramente, limpe o seu coração. This is what the heart is as like mirror. O coração ele é assim como um espelho. That's what Chetu Darpanam Marjanam. Marjanam. Marjanam clean. Marjanam significa limpar. Take one cloth, Marjanam. clean. Você pega uma flanela assim e limpa o espelho. Da mesma forma, As like, a sua mão é como um espelho. so this mirror is full of Então esse espelho ele está cheio de poeira. Então como eu vou limpar o espelho do coração? Вашего сердца. These are just chanting Haridin. Cantando os santos nomes. Chanting Haridin, listening Cantando os santos nomes, escutando Harikata, então o seu coração ficará limpo e asseado. Avamaha Dabagni Nirvapana. All the inauspiciousness E todas as auspiciosidades that will remove from your heart. Уйдет из вашего сердца.
perdão. E todos os anartas serão removidos do seu coração. Tudo que não é auspicioso. Os raios da lua se manifestam. E o seu coração ele é assim como um lótus noturno que desabrocha com os raios lunares. Assim, na noite, à noite, os raios da lua vêm. Então, esse lótus, ele vai desabrochar, lótus noturno. Когда ночью начинает светить лучи луны, тогда лотос, который распускается ночью, он начинает цвести. Os santos nomes, eles são comparados com os raios lunares. E o coração do sadhana é como uma lótus. Então, quando os raios lunares vêm, aquela lótus ela vai desabrochar. Então todo o conhecimento material ele irá desaparecer. Então o conhecimento mais elevado, o conhecimento transcendental, ele vai se manifestar no seu coração. Compreende? Видя означает, что материальное знание превращает вас в осла. I'm doctor, I'm lawyer, and that is all this knowledge you are making the donkey to us. Então todo esse conhecimento material ele faz de nós um tolo, uma pessoa tola, assim como um burro, porque está assim alimentando o nosso falso ego. Ah, eu sou médico, eu sou professor. Gadá significa o quê? Significa um burrico. Um burrico, o que ele está fazendo? Ele está sempre ali fazendo trabalho duro, carregando muito peso assim nas suas costas, sacos de açúcar. Mas o dono do burrico, ele nunca dá um torrão de açúcar para o burrico. Ele está lá sempre fazendo o trabalho duro, carregando sacas de açúcar, mas não ganha nada. Um dia o burrico ele pensa: ah, o meu dono me faz carregar essas sacas de açúcar, faço esse trabalho duro. Todos os dias eu estou carregando muito peso nas minhas costas. Mas o meu chefe, meu dono, ele não me dá nem sequer um torrãozinho de açúcar. Então o burrico pensa: Он подумал, я накажу своему хозяину. Então ele pensa que ele vai dar um troco para o dono dele. Então um dia ele está carregando ali aquelas sacas de açúcar e estão atravessando um rio. Tem um rio ali bem no meio e o burrico com o dono está atravessando. Então o burrico ali, de uma forma muito esperta, ele se inclina com o corpo e a água chega a tocar a saca de açúcar. Então o açúcar automaticamente derrete. Então o dono do burrico está pensando: como que todos os dias eu estou perdendo açúcar? Ele começa a pensar: o que está acontecendo? Então um dia o dono do burrico ele percebeu:
Esse burrico estúpido, he was crossing the quando ele estava atravessando o rio, little bit he então ele inclinou o corpo um pouco and the water touched e a água tocou a saca de açúcar. and my sugar is E o meu açúcar, então, ele derreteu e caiu na água. then the owner of the donkey Então o dono do burrico, ele está pensando, hoje então eu vou dar um castigo a esse burrico. so one day Então um dia o dono do burrico, he did not put the ele não colocou o açúcar, as sacas de açúcar no lombo do burrico. sponge. Ele colocou esponja. Vocês sabem, esponja? Sponge is Esponja vocês entendem, né? Ele colocou ali na saca esponja ao invés de colocar açúcar. Mas o burrico é tonto, né? Ele tá achando, bom, nas minhas costas está cheio de açúcar. Então ele foi. come in the middle of the Quando ele chegou no meio do rio, also he ele fez, lay down. inclinou o corpo, né? Como ele fazia. When laying down, then water sucking Aí quando ele inclinou o corpo, a água, a esponja que estava nas sacas absorveu toda a água. Aí de repente ficou muito pesado. Aí ele não conseguia nem se mexer direito. O burrico não conseguia mais nem se mexer. the sugar coming down Ao invés da açúcar descer on his life. e dissolver, Is a very heavy. ele estava muito pesado. Because sponge sucking Porque a esponja absorveu a água. then owner of the donkey realized, oh, this stupid. Então o burrico percebeu. He also Então o dono do burrico disse: foolish. Esse burrico tolo, ele tentou me enganar, mas agora ele levou um castigo. Listen, now the owner of the donkey, because he did, Então o dono do burrico começou ali a fustigar o burrico. it is mine, so eliminate. Você fez com que eu perdesse meu açúcar. Então ele foi lá e fustigou e deu uma chicotada no burrico. So this is the example. Então esse é o exemplo. Se você Material knowledge, tem muito conhecimento material, automatically false. automaticamente o seu falso ego virá. Because the material knowledge Porque o conhecimento material, ego. ela infla o ego. So for this God saying in this, Por essa razão, é dito que o conhecimento material será removido do seu coração e o conhecimento transcendental, então, se manifestará. so if the learning chanting of the holy name, Então, o cantar dos santos nomes, material knowledge will be o conhecimento material transcendental knowledge. desaparecerá do seu coração e o conhecimento transcendental se manifestará. Prabhupada will come. Если постоянно повторять святые имена, то постепенно материальное знание будет уходить, и на его место придет пара видео, трансцендентное знание. Two kinds of knowledge. One is called Dois tipos de conhecimento. one is called Paravidya. Есть два вида знания. Джара-видья и Jara Vidya e Paravidya. Material. Понимаете, что значит And this Джара-видья? material knowledge make you E esse conhecimento material, the false ego. ele faz com que o falso ego se manifeste. Кидает нас по своему эго. So saying, Paravidya is the Maya Bani Bhavji Praka. This song is saying. Então essa canção diz: В этой песне говорится, Paravidya, the material knowledge is the opulence of Maya. материальная que o conhecimento material é a opulência de Maya ценность Майи. And make you e faz false as I done. você Влияние Майи. assim como um burrico, faz você um tolo, assim como um burrico. Таким как осел. So Paravidya is the Maya Bani Bhavji Praka. And Sri Gadavai. And that time there was so much false ego coming, material false ego. Então, assim você acaba manifestando esse falso ego do conhecimento material e você vai ficar ali repetidas vezes no ciclo de nascimento e morte. Возвращаться в круговорот рождения и смерти.
But in chanting holy name, Mas se você cantar os santos nomes, então automaticamente esse conhecimento material ele irá desaparecer do seu coração. then you transcendental knowledge. E o conhecimento transcendental vai se manifestar. तो इसे चेतो दर्पमा जन्म भो महादावाग्नि पापम स्नेह कैव चंद्रिका विद्या बुधु जीवनम. क्या विद्या means transcendental knowledge. Здесь видя означает это трансцендентное знание. साविद्या तन्मतीर्य. तेजी विद्या को निश्चय कृष्ण पाद में यदि चित्त विराय. What is the essence of knowledge? Qual é a essência do conhecimento? A essência do conhecimento Your mind with Krishna and Krishna. é como manter a sua mente fixa em Krishna e no santo nome de Krishna. Krishna Nama. Savidya Tanmati. What is the essence of knowledge? Qual é a essência do conhecimento? Como nossa mente e tudo deve estar concentrado em Krishna. То есть должно быть такое знание, которое будет делать так, что мы будем концентрироваться на Кришне и его святом имени. So saying in the Vidya Buddhi Jivanam, Anandamudi Vardhanam, the oceans of divine love. O oceano do amor divino, a cada segundo, irá se manifestar em seu coração. Каждую секунду вздыматься в нашем сердце. And Pratipadam, every stage, Patitpadam. you show much transcendental happiness in the Пратипадам означает, что на каждом шагу вы будете Passo a passo, o conhecimento transcendental vai se manifestar em seu coração. E você ficará completamente mergulhado no oceano do amor divino de Radha e Krishna. любви к Раде и Кришне. Assim como um belo cisne mergulha nas águas do oceano. Ныряет в воды океана. Da mesma forma, quando você conhece a sua forma transcendental, espiritual, Духовный облик. então a sua forma transcendental, Sitadeva, você poderá servir a sua deidade adorada. Служить божественной святейшей Раде и Кришне. Bhaktivinoda Thakur, ele diz: esse é o processo. Bhajana e Sadhana, Anatta Nivritti, Denishta Ruchi, Shakti, Bhava, Prema, irá se manifestar em seu coração. Стадия, правда, Садхусанга Бачна, она перебрит ништа, ручи, остатки, баба и према проявятся в вашем сердце. Compreendem? Esse é o processo. Então faça Bhajana e Sadhana. Нужно совершать баджана, садхана. Então você entrará em Ragamarga. Вайди марга. И затем постепенно перейдете к Рага марга. You cannot jump in that. Vem primeiramente de Vaidhi Marga e depois Raga Marga. É necessário seguir as regras e regulações das escrituras, do Shastra. Todos os dias acordar cedo no Brahma Muhurta, Рано утром, в Брахмапурту. cantar os santos nomes. Então, você vai ao banheiro, toma banho, Shuddha Sadacharya, coloca tilak, então canta o seu Gayatri Mantra, depois vai fazer o seu Mangalarati, passo a passo, compreendem? E também canta o seu Gayatri Mantra, Manga Arati. Ну, то есть во время, вот в это время вы должны повторить Гайатри мантры. Se não cantar os mantras Gayatri, como é possível, então, que Shuddha Bhakti se manifeste em seu coração? Então, todos os dias, você deve cantar Gayatri Mantra, Gopal Mantra, que você recebeu do seu Guru. Должны повторять Гуру мантру, Гуру Гайатри, Гора мантру, Гопал мантру. Данный вам вашим Гуру. Такой процесс.
Esse é o processo. Thakurji, Servir a Thakuraji, Поклоняться Такурджи, совершать арчану. then offering to Thakurji oferecer a Thakuraji alguma praçada. Compreendem? Esse é o processo, passo a passo. Такой процесс, шаг за шагом. Читайте за Арчана Дипику, там все объяснено. Então é passo a passo. O processo é todo explicado no Shastra. Aqueles que não seguindo e que eu sou Raganuga Bhakta, eu não devo seguir nada. Então, na verdade, essa pessoa está perturbada. É chamado de uma Bhakti perturbado. Aquele que não segue Narada Pancharatra. Então, todos os dias você acorda cedo pela manhã. Então, vai adorar a sua deidade, a Thakuraji, Mangalarati. Mangalarati é muito importante. Vocês compreendem? Nunca perca um Mangalarati. Vocês pedem ou não? Nunca perca Mangalarati. Seja você renunciado ou grihasta. Todos os dias vocês devem ir ao Mangalarati. Mangal quer dizer auspiciosidade. E Arati, Arati quer dizer profundo apego. Arati, profundo apego. Rati. Então isso é muito importante. Todos os dias vocês devem ir ao Mangalarati. Todos os dias. Esse é o Mangala. Todos os dias devem fazer o Mangalarati.
И у вас разовьется привычка. Understand? Then you come in Nishanta Lila, Então você chegará em Nishanta Lila, the end of night. Nishanta Lila – это конец ночи. The sweet pastimes os of doces passatempos do casal divino, Nishanta Это Lila. сладостные лилы, божественные читы конца ночи. Understand? Compreendem? Good man. Харе Харе So, Бо. take too much of time, go back and finish. Não vou tomar muito tempo de Then vocês. breakfast, Eu vou 9 retornar o'clock now. ao meu local para tomar café. Then Já são AM 9 horas. yeah. Então, Harikata aqui Ok. novamente. Que horas? 10:30 start kirtan. 10:30 начинается киртан, Then I will come 11. затем я в 11 Então, às 11 novamente, Harikatha. Harikata Харикатха, Until 1 o'clock. até a 1, das 11 a 1. Then midday arati. Então, faremos o Arati do meio-dia. Okay. Then midday prasad. потом E a prachada do meio-dia, Then we take rest. descansar um pouquinho. Then again come E aí, novamente, that hall. приезжайте в тот зал, What time? à noite. Que horas? Às 6 da tarde, começamos novamente. 6 to 7 kirtan. Das 6 às then 7, 7. Kirtan. Às 7 после horas, киртан, Arati. в 7 арати. This schedule, eh? É esse Представьте такое, что в начале a года agenda. арати, киртан, 7 гора to арати, 7:30. Então, às 7h30, до 7:30 a gente арати, finaliza. Then 7:30, little bit kirtan. Then Pouquinho de потом Kirtan 7:30 e еще depois немного Harikata киртана, потом novamente. Харикатха. If you late, then everything will be more late. Ну, если... Se a gente se atrasar agora, então tudo vai se atrasar. Еще So затянется. we have to. Поэтому Então, приходите, temos que пожалуйста, estar вовремя. Né, no horário 6 certo. o'clock. Às We have 6 da to. tarde, 6 p.m. You have to Вечера. start kirtan. Начинайте vocês devem киртан. começar o Kirtan. 6 to 7. Das 6 às 7. 7, час. Uma hora de Kirtan, Some songs. algumas canções. Песни. Then 7 we do arati. Então, às 7 o Arati, Then 7:30, 7h30, 7:30. little bit kirtan. mais Еще много Kirtan, киртана. Then Harikatha. Harikata depois. First one. Хари Хари Бо. Okay. Гурудева Кинга. Ой, where's your car? So, Где машина? Поехали. Дай, Гурудева. yeah, you should not.